Gente, eu queria compartilhar uma palavrinha rápida também em cima dessa do Eliseu. Queria que vocês tivessem paciência com a gente. Nós ainda vamos entrar no caso, o Marcos vai voltar a falar ainda, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco em cima do texto de Hebreus 12, especificamente no verso 14, onde fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de progenitura. Pois sabei também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Encorajar os irmãos a lerem o capítulo todo, né, o contexto, que ele vem logo depois da lista dos heróis da fé, aqueles homens que pela fé fizeram muitas coisas, que obedeceram ao Senhor, e o capítulo começa falando desses homens, visto que temos uma nuvem de testemunhas, né? Tanta gente dando testemunho. E aí fala para desembaraçarmos do peso do pecado, para corrermos olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E depois disso, sobre a luta com o pecado, e o texto vai tratar sobre disciplina de filhos, pais que disciplinam filhos e que o Senhor disciplina. E muitas vezes as pessoas não aceitam a correção e acaba falando sobre seguir a paz com todos e a santificação e atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, o que eu tenho visto ultimamente no meio da igreja são pessoas incorrigíveis, pessoas que não recebem correção, que hoje está muito difícil corrigir, confrontar pessoas, tocar na vida das pessoas, e essas pessoas acabam se enchendo de amargura. Aqui fala sobre encher de amargura, que brotando, uma raiz de amargura que brotando vos perturba e contamina a muitos por meio dela. Muitas coisas que temos visto aí, né, com base nisso que o Eliseu falou, esse falatório, essas redes sociais, essas calúnias, essas coisas, é fruto disso, dessa raiz de amargura, porque a pessoa fica amargurada e essa amargura perturba a pessoa começa a ficar incomodada, ela não consegue guardar aquilo para ela mesma, é um sentimento muito ruim dentro dela, ela acaba abrindo a boca, ela não procura quem deve procurar no pessoal, ela não vai até essa pessoa, tenta resolver, ela acaba se separando da graça de Deus e ela abre a boca cheia de amargura e fala assim, e que por meio dela muitos sejam contaminados. Então, ela, quando abre a boca, ela espalha aquela amargura que estava dentro dela, aquele sentimento que estava dentro dele. E isso é totalmente antibíblico. E tem uma raiz, como o Eliseu falou, sobre o orgulho, sobre a soberba, sobre si mesmo. Sempre está voltado para si mesmo. E o escritor de Hebreus usa, interessantemente, o exemplo de Esaú, porque Esaú não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Por quê? Porque Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, mas ele não entendeu o que ele fez, ele não buscou arrependimento para com Deus, ele se arrependeu porque ele perdeu a bênção. Ele estava interessado em recuperar para ele a bênção que ele vendeu.
Então, o foco dele não estava em consertar a situação, ele não enxergou o seu erro, ele não enxergou o desprezo que ele deu à primogenitura, ele estava, assim, interessado em receber a bênção. Então, ele estava como que negociando para conseguir ainda pegar a bênção de volta que ele tinha vendido. E isso está baseado no eu, em si mesmo, no orgulho, na soberba, no meu próprio interesse. E toda vez que a gente estiver buscando isso, nós não vamos encontrar o favor de Deus. Então, eu queria atentar para esse detalhe desse texto, para que a gente vigie, né, de fazer a coisa certa, de buscar as pessoas certas, não ir a outro fórum, não ir a outros juízes, não ir ao mundo, não expor. Se você está com alguma amargura, se existe alguma coisa no nosso coração, que a gente busque tirar isso do nosso coração com as pessoas corretas, dentro do nosso fórum correto, e não publicamente, porque quando externamos aquilo que está dentro do nosso coração, no nível de amargura, nós vamos contaminar muitos, que é o que nós temos visto aí, uma contaminação, porque as pessoas, inconsequentemente, têm externado, de qualquer forma, a sua amargura, né? O seu sentimento interior aí, que está perturbada com isso e contaminando as pessoas.